Hello, guys! Estamos de volta. Vamos continuar a nossa revisão de tempos verbais em inglês. Aguenta lá que tá acabando, tá acabando, tá acabando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slide e apresentar. E um segundo, meu computador está cansado aí, fomos. Verb Tenses Review, Part 2. Hoje vou falar um pouco sobre o Simple Future, ok? O Simple Future, ele é um tempo que, o futuro simples, né? Ele indica uma ação que vai acontecer no futuro, ok? Parece muito simples, e é, só que tem uma coisinha. Então, como que é a estrutura dele? Na afirmativa, você vai ter a pessoa. Lembra lá da aula passada que a gente viu as pessoas? I, you, he, she, it, we, they. Muito bem, você vai ter a pessoa e você vai ter o will. Com todas as pessoas você usa o will, o que é bem mais fácil do que os outros tempos verbais, que de acordo com a pessoa você mudar um auxiliar. Mas aqui não, vai ser o will com todas as pessoas e o verbo normal, ok? Sem nenhuma frescurite. Então, I will work tomorrow, ok? O que vocês têm que lembrar é que o will pode ser contraído com a pessoa e, nesse caso, você vai ter o pronome pessoal, a pessoa escrito, um apóstrofo LL, ok? Então, essa mesma frase, I will work tomorrow, pode ser escrita assim, I'll work tomorrow, tá? Tem uma diferença de pronúncia. Um é I will work tomorrow, o outro é I'll work tomorrow, mas não tem diferença de significado e é assim que você escreve. E essa contração pode acontecer com todas as pessoas. Então, I will vira all, you will vira you, he will vira he'll, she will vira she'll, it will vira it'll, we will vira will, e they will vira they'll, ok? Então, essa contração pode acontecer com todas as pessoas. Muito bem, continuando. A negativa, você vai ter a pessoa, o will de novo, só que você vai ter um not junto com ele e o verbo, tá? O que vocês têm que lembrar nesse momento é que o will e o not podem se contrair formando won't, ok? Então aqui eu tenho I will not work tomorrow, mas eu também posso ter essa frase contraída, I won't work tomorrow, ok? E por fim, a interrogativa, você inverte o auxiliar com a pessoa. Então, o will vem primeiro, a pessoa vem depois e o verbo, ok? Então, will I work tomorrow? Eu vou trabalhar amanhã? Eu não sei vocês, mas eu vou. De qualquer forma, essa é a estrutura básica do Simple Future. O que era o asterisco que eu falei, o detalhe que esse tempo verbal tem também. Você também pode fazer o Simple Future com a expressão be going to. O que significa esse be no início da frase? É o famoso verbo to be, que a gente já reviu na aula passada, então eu tenho certeza que vocês têm o to be aqui, ó, na cabeça, mas eu gosto sempre de comparar com uma coisa fácil da gente entender, é mais ou menos a diferença do português. O futuro do presente do português, o certo assim, de acordo com a gramática seria, por exemplo, eu trabalharei amanhã, né? Se você olhar a conjugação dos verbos no português, o futuro do presente é assim, eu trabalharei amanhã. Mas a gente fala isso no dia a dia? Não, a gente fala eu vou trabalhar amanhã, ok? Então, do mesmo jeito que a gente tem duas formas para falar a mesma coisa, o futuro do inglês, o simple future, você também tem duas formas de falar, só que a gente vai ver daqui a pouquinho que tem sim uma certa diferença de sentido, ok? Mas vamos lá. O futuro também pode ser feito pela expressão be going to. Já falei que esse be no início é que você vai ter o to be. E o que é o to be? O to be no presente, no caso. E o que é esse to be no presente? É o querido am, is ou are, de acordo com a pessoa. Então, na afirmativa, a gente tem a pessoa, o am, o is ou are. Lembra lá que com I você usa am, com he, she, it você usa is, com we, you e they você usa are, ok? Depois desse to be no presente, você coloca a expressão going to e o verbo
normal. Então, por exemplo, I am going to the beach next year. Eu vou para a praia no ano que vem. Ok? Muito bem. A negativa, você também vai ter a pessoa, você também vai ter o to be com o not, e você vai ter o going to e o verbo. Então, I am not going to the beach next year. Eu não vou para a praia no ano que vem. E na interrogativa, como sempre acontece na interrogativa, o auxiliar ele inverte de posição com a pessoa. Então vai ficar am, is, are, mais a pessoa, o going to e o verbo normal. Então, por exemplo, am I going to the beach next year? Eu vou à praia o ano que vem. Aqui, queridos, como eu já falei, tenho certeza que vocês já têm memorizado aí na cabeça de vocês como que você usa o to be. Lembrando que você pode ter contrações entre as pessoas e o to be. Então, por exemplo, na afirmativa, o I com o am pode contrair formando I'm, que é o I apóstrofo M. He, she, it pode se contrair com o is formando his, she's e its. E we, you e they pode se contrair com o are formando your, we're e their, ok? Lembrando que na negativa também ocorre essa contração. I am not fica I'm not. O he, she, it, is not, lembra, tem duas formas. Tem he's not, she's not, it's not. Ou he isn't, she isn't, it isn't. E tenho certeza que vocês lembram disso da nossa última aula, ok? Continuando. Só que daí eu falei que você tem algumas diferenças de sentido. Então, quais são essas diferenças de sentido? Preparei uma tabelinha aqui para vocês, ok? De quando vocês usam will, quando vocês usam o going to. O will, ele é utilizado para, indicar decisões tomadas na hora. Como assim? Por exemplo, I am hungry, I'll make something to eat. Eu estou com fome, eu vou fazer algo para comer. Eu não estava planejando em fazer algo para comer. Eu tomei essa decisão no momento em que eu percebi que eu estava com fome. Então, foi uma decisão tomada na hora. Segundo uso do will, a previsão sobre o futuro indicando certeza. Por exemplo, the meteorologists say it will rain tomorrow. Então, os meteorologistas dizem que vai chover amanhã. Ok? E por que que isso é uma previsão sobre o futuro indicando certeza? Porque a gente acredita que os meteorologistas eles estudaram para isso e eles fizeram essa previsão baseando-se em parâmetros científicos, então eles afirmam com propriedade de que vai chover, ok? E você usa o will também no futuro para indicar uma oferta, uma promessa ou uma ameaça, ok? So, for example, don't worry, I will keep your secret. Não se preocupe, eu vou manter o seu segredo. Essa é uma promessa, ok? E quais são os 3 usos do going to? Você usa o going to para indicar uma decisão planejada, ok? Diferentemente do de antes, que era uma decisão tomada na hora, agora sim é uma decisão planejada. Então, por exemplo, I'm going to travel to Paris next year. Eu vou viajar para Paris no ano que vem. Isso é um plano que eu fiz e tá lá, tá planejado, tá na minha agenda, tá tudo pronto. Ano que vem eu vou para Paris. Se tudo der certo. O going to também indica uma previsão para o futuro, só que indicando um palpite. Lembra lá que com o will era a previsão sobre o futuro indicando uma certeza, e eu dei o exemplo dos meteorologistas, porque eles utilizam a ciência e tudo isso. Aqui não, aqui é um palpite. So, for example, there are dark clouds in the sky. It's going to rain. Tem nuvens escuras no céu. Vai chover. Isso é uma previsão que eu faço, indicando um palpite baseado no meu achismo, nas minhas experiências, que pode sim se concretizar, ok? Mas no momento que eu falo isso, eu não tenho nenhuma certeza, eu não tenho nenhum parâmetro que me dá um nível de certeza grande para falar esse meu palpite, ok? E a gente também usa o going to num futuro, mas quando ele está prestes a acontecer. Por exemplo, hurry, the class is going to start. Rápido, rápido, a aula vai começar.
Então, isso já vai acontecer. O sinal tocou, o professor está entrando na sala, todo mundo se arrumando. É um futuro que, tipo, já está acontecendo, ok? Esses são os principais usos e as principais diferenças de will e going to. Na fala do dia a dia, vai ter muita diferença? Então, se você inverter o uso de um com o outro, eles vão te entender e provavelmente vão entender o contexto do que você está tentando falar. Mas lembre-se que existem essas diferenças e lembre-se que, às vezes, durante textos em vestibulares e coisas assim, pode ser que apareça o going to indicando o futuro, ok? Muito bem, continuando. O próximo tempo que eu vou falar é o future continuous, ok? O futuro contínuo. Ele é indicado para falar sobre uma ação ou um evento não concluído que permanecerá em curso no futuro. Então, pensando nessa situação, uma ação que não terminou e que vai continuar acontecendo no futuro, você consegue desmembrar isso em vários usos do future continuous. Como, por exemplo, projeção de um momento no futuro. Então, é algo que eu imagino que estará acontecendo no futuro. For example, this time tomorrow, I'll be sleeping. Nesse momento, nessa hora, amanhã, eu estarei dormindo. Ok? É uma projeção que eu estou fazendo para o futuro que eu acho que vai acontecer. Você também usa future continuous para fazer uma previsão ou uma suposição sobre eventos futuros. Então, é algo que eu suponho que vai acontecer. Por exemplo, he'll be coming to the meeting, I hope. Ele virá à reunião, eu espero. Ou eu espero que ele venha à reunião, ok? Isso é uma suposição, é uma previsão. Eu acho que ele vem, então, né? Muito bem. Quais outros usos que eu tenho do future continuous? Quando você usa o future continuous na forma interrogativa, ela é uma forma educada para você pedir alguma informação sobre o futuro, tá? Então, para não ser muito invasivo com a pessoa, quando você vai perguntar uma coisa sobre o futuro, você usa o future continuous. For example, will you be joining us at the bar tonight? Você vai vir com a gente para o bar esta noite? É um jeito meio polido e bem educado de saber. E aí, você vai vir ou não? Ok? E o outro uso do future continuous é que, junto com a palavra still, que significa ainda, indica um prolongamento de uma ação que já está acontecendo. Por exemplo, I'll still be suffering from this cold tomorrow. Eu ainda estarei com gripe amanhã. Então, é uma coisa que eu estou no momento, mas eu prevejo que essa ação que está acontecendo no momento, ela vai se prolongar até um momento futuro, ok? Vamos à forma, à estrutura do Future Continuous. Lembrando lá, o que eu já comentei na aula passada. Todos os tempos verbais que têm essa palavra continuous no nome, significa que o verbo vai ter ing. O nosso querido ando, indo. Na aula passada eu já expliquei present continuous and past continuous. Agora é o future continuous. Então, na afirmativa, eu tenho a pessoa, o will be. Esse will be, ele é o futuro do nosso querido to be, né? No tempo que eu estava falando agora de will, de go to, a gente reviu, nós fizemos a revisão do will be, do to be no presente, que é o am, is, are. O to be no passado, na última aula, nós vimos no past continuous, é o was e o were. E o to be no futuro é o will be, que é exatamente esse que a gente vai usar aqui. Então, você vai ter a pessoa, will be e o verbo com ing. So, for example, she will be working tomorrow. Ela estará trabalhando amanhã. Na negativa, você vai ter o will not be, que é a negativa do to be no futuro. She will not be working tomorrow. Ela não estará trabalhando amanhã. E a interrogativa, lembra lá que sempre tem a inversão do auxiliar com a pessoa? Nesse caso, como você tem duas palavras formando o auxiliar, o will e o be, eles vão se quebrar. Então, vai ficar will, a pessoa, e o be, mais o verbo com ing. Por exemplo, will she be working tomorrow?
ela estará trabalhando amanhã? E não se esqueça que o will be, ele pode ser contraído, ok? Formando won't be. Então, o exemplo da afirmativa que eu dei, she will be working tomorrow, eu poderia falar she won't be working tomorrow, ok? Isso, she will be working tomorrow na afirmativa e she won't be working tomorrow na negativa, ok? That's it, folks. That's all, folks. Thank you very much. Vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa parte 2 da revisão dos tempos verbais. E façam os exercícios, estudem bastante e arrasem. Bye, bye.